Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Geopolítica Estratégica. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema crítico e atual: a recente contraofensiva da Ucrânia na região de Kursk, na Rússia. Se considerarmos que um sucesso de curto prazo não necessariamente tem efeitos de longo prazo, será que essa operação é um ponto de virada crucial na guerra para os ucranianos? Um espetáculo secundário sem impacto real? Ou um erro estratégico da parte de Kiev? No vídeo de hoje analisaremos como essa ofensiva afetou o moral ucraniano e a política ocidental, além de discutir as implicações a curto, médio e longo prazo desta ação. Iremos considerar os sucessos imediatos e os desafios contínuos, bem como o impacto sobre a estratégia global e as negociações para um possível cessar-fogo. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise do cenário geopolítico e militar mundial. Deixe seu like, seu comentário, ative o sininho das notificações e compartilhe com os seus amigos. A sorte da guerra mudou várias vezes, desde que a Rússia invadiu em fevereiro de 2022, e nenhum observador externo acertou tudo. Por esse motivo, uma certa dose de humildade é necessária. Como na maioria das guerras, é impossível saber exatamente onde pode estar o ponto de ruptura de cada lado, em termos de capacidades ou determinação, e é difícil prever como terceiros reagirão a novos desenvolvimentos. Dito isso, vejo poucos motivos para pensar que a incursão da Ucrânia na região de Kursk terá um impacto positivo significativo em sua sorte. Para ter certeza, a ofensiva já trouxe alguns benefícios óbvios a Kiev. Deu ao moral ucraniano um impulso muito necessário e ajudou a combater as preocupações de que Kiev estava presa em uma guerra de atrito contra um adversário maior que não poderia derrotar nem sobreviver. Colocou a guerra de volta nas primeiras páginas e fortaleceu vozes pedindo maior apoio ocidental. Expôs falhas sérias na inteligência e prontidão russas, e pode ter envergonhado o presidente russo Vladimir Putin, embora não haja sinais de que a incursão tenha reduzido sua determinação ou desacelerado os avanços russos no Donbas. É animador ver a Ucrânia desfrutar de alguns sucessos no campo de batalha, mas é improvável que esta operação afete o resultado da guerra. No lado positivo, o ataque mostrou uma iniciativa admirável por parte da Ucrânia e um nível impressionante de sigilo operacional, razão pela qual a força invasora enfrentou um número inadequado de defensores russos mal treinados. De certa forma, o ataque se assemelhava à bem-sucedida contraofensiva ucraniana em Kharkiv, no outono de 2022, que também obteve surpresa tática e enfrentou tropas russas em menor número e inexperientes. Infelizmente, esses episódios nos dizem muito pouco sobre a capacidade da Ucrânia de ganhar terreno contra defesas russas bem preparadas e adequadamente tripuladas, do tipo que frustrou a ofensiva da Ucrânia há um ano. Além disso, a Operação Kursk pode envolver maiores perdas ucranianas do que russas, o que não é uma relação de troca que ela pode sustentar. Seria um grande erro concluir que os sucessos recentes na frente de Kursk significam que ajuda ocidental adicional permitirá à Ucrânia retomar o Donbas ou a Crimeia. Este último ponto é crítico, porque os dois estados enfrentam circunstâncias bem diferentes. Ambos os lados perderam muitas tropas e equipamentos, mas a Ucrânia perdeu muito mais território. De acordo com relatórios publicados, a Ucrânia agora tomou cerca de 400 milhas quadradas de território russo e forçou cerca de 200 mil russos a evacuar essas áreas. Esses números equivalem a 0,0064% da área total da Rússia e 0,138% de sua população. Em contraste, a Rússia agora controla cerca de 20% da Ucrânia, e a guerra supostamente forçou quase 35% da população da Ucrânia a fugir de suas casas. Mesmo que Kiev consiga manter o território que tomou recentemente, isso não fornecerá muita moeda de troca. Segue-se que o destino da Ucrânia será determinado principalmente pelo que acontecer na Ucrânia, e não pela Operação Kursk. Os principais fatores serão a disposição e a capacidade de cada lado de continuar se sacrificando no campo de batalha, o nível de apoio que a Ucrânia recebe dos outros
e se um acordo pode eventualmente ser fechado que deixe as partes desocupadas da Ucrânia intactas e seguras. Para esse fim, os Estados Unidos e a Europa devem continuar apoiando a Ucrânia, mas esse apoio deve ser acoplado a um esforço sério e sem sentimentalismo para negociar um cessar-fogo e um eventual acordo. Infelizmente, as autoridades dos Emirados parecem ter esquecido como se faz, até mesmo aliados próximos concordarem com um cessar-fogo, mesmo quando esses estados dependem do apoio dos Emirados e quando um cessar-fogo é claramente do interesse da América. A ofensiva de Kursk levanta pelo menos duas outras questões, mas é importante tirar as lições certas delas. A primeira e mais óbvia lição é um lembrete do alcance limitado da Rússia e do desempenho militar abaixo do esperado. Desde 2022, os Falcões têm tentado nos convencer de que Putin estava decidido a restaurar o Império Russo e talvez até o Pacto de Varsóvia, e que a Ucrânia foi apenas o primeiro passo antes de ele lançar novos ataques à ordem existente. Dados os repetidos erros da Rússia nesta guerra, e dado que mesmo seus avanços bem-sucedidos têm ocorrido em um ritmo glacial, alguém ainda pode acreditar que a Rússia representa uma séria ameaça militar para o resto da Europa? Os infladores de ameaças têm usado esse bicho-papão para reforçar o apoio à Ucrânia, mas confiar em táticas de intimidação geralmente leva a más decisões estratégicas. Segundo vários comentaristas, incluindo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sugeriram que a incursão bem-sucedida de Kiev na Rússia mostra que as linhas vermelhas existentes e outras restrições às operações ucranianas devem ser descartadas, e que o Ocidente deve deixar a Ucrânia levar a luta à Rússia como quiser. Se as tropas ucranianas podem invadir o território russo sem desencadear a escalada russa, assim diz o argumento, isso prova que Putin é um tigre de papel e que suas ameaças anteriores de escalada, incluindo algumas referências não tão veladas a armas nucleares, eram blefes que agora foram chamados. Tais argumentos visam dar à Ucrânia mais e melhores armas e suspender as restrições ao seu uso, e não culpo os líderes ucranianos por promoverem essa ideia. Mas a alegação de que não há risco de escalada, não importa o que a Ucrânia faça, deve ser firmemente rejeitada. Os estados têm mais probabilidade de escalar quando estão perdendo uma guerra. De fato, a decisão da Ucrânia de invadir o território russo pode ser vista como uma tentativa arriscada de reverter uma maré que estava correndo contra ela. Em contraste, Putin não tem incentivo para escalar se suas forças ainda estiverem vencendo no Donbass. O perigo de que a Rússia escale só entra em ação se Moscou estiver enfrentando uma derrota catastrófica, mas não é onde as coisas estão hoje. A questão não é apenas o perigo contínuo de escalada de uma guerra em andamento. Devemos nos perguntar se estamos moralmente confortáveis em ajudar um esforço de guerra, cujos objetivos declarados são provavelmente inalcançáveis, enquanto evitamos um esforço diplomático sério para acabar com a luta. O resultado provável da nossa política atual é que mais pessoas morrerão sem nenhum propósito político óbvio. Pressionar por uma solução negociada para a guerra Rússia-Ucrânia é uma daquelas instâncias em que o interesse próprio e a moralidade estão alinhados. O Ocidente e os ucranianos se afastaram de oportunidades de prevenir ou acabar com esta guerra por negociação, e o recente sucesso militar da Ucrânia deve ser visto como uma oportunidade para iniciar negociações sérias de cessar-fogo, não como uma desculpa para prolongar uma guerra custosa a qual a Ucrânia pode sobreviver, mas é improvável que vença.